Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, Jesus. 1 Samuel 16, a partir do primeiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, meu Deus. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu sei que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, meu Pai. Que o Senhor possa nos orientar nesse momento, meu Pai. Ó Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa, meu Deus. Porque o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade do Teu povo, porque é o Teu povo. Ó meu Pai, são ovelhas do Teu passos, meu Pai. Ó meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um do Teu rebanho. Pai, o Senhor conhece o pensamento de cada um de nós nessa noite. Oh, meu Pai, o Senhor conhece cada um que vai ouvir, meu Pai. Oh, Senhor, esse ensinamento posteriormente, meu Pai. Oh, Senhor, então nos direciona por Tua inteligência e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu achei tão engraçado hoje que eu estava lá no meu local de trabalho, aleluia, quando o pastor me ligou para pedir eu para dar o ensinamento. E aí eu lembro, irmãos, que eu fiquei até tranquila, porque eu tinha 2 ensinamentos anotados. E aí, um eu acho que eu tinha anotado domingo, o outro eu acho que terça passada, e eu fiquei tranquila e grila, eu pensei assim, não, já tem... Eu pensei assim, com certeza é o último que eu anotei, deve ser ele, porque, né, Deus me deu aquele ensinamento, eu tinha achado muito importante, e aí eu fiquei tranquila, né, e cheguei em casa, nem peguei a Bíblia e fiquei tranquilinha. Aleluia, já tem ensinamento. Aí... com certeza é esse que Deus quer, porque senão Ele não tinha me dado esse ensinamento logo esses dias. E com essa certeza, praticamente uma certeza que estava tudo certo. Aí depois eu pensei assim, parei um pouquinho e falei assim, gente, espera aí, mas eu não posso dar certeza assim. E se não for? Aí eu dobrei o joelho, mas isso já estava, as horas já estava bem adiantada. E aí eu ajoelhei e falei, ô Senhor, o Senhor podia me dar, mas no meu coração estava assim, não, mano, tem que ser esse. Aleluia, tem que ser esse. Aí eu estou assim, ai meu Deus. Eu estou falando com Deus uma coisa, mas eu estou querendo outra. Eu estou buscando direção, diz eu que estou buscando direção para o Senhor me dar uma palavra, mas a minha vontade mesmo é que seja aquela outra. Aí eu estou assim, ô Senhor, o Senhor está vendo, né? Porque o Senhor conhece os corações. Aleluia. O Senhor está vendo que eu estou falando com o Senhor aqui, pedindo direção do Senhor, mas o Senhor sabe, aleluia, que eu estou muito inclinada para aquele, Senhor, aquele que eu estou querendo dar. Aí eu falei, mas eu sei que isso é errado, Deus, não posso, né? Aleluia, querer fazer aquilo que eu quero. Então o Senhor me orienta. E aí, né, irmãos, eu fui pedir a palavra e não entendi, eu fiquei assim. Aí eu peguei os 2 ensinamentos, coloquei assim, fiquei olhando e falei, qual desses, Senhor? E aí, né, olhando para os 2, olha para um, olha para outro, e eu falei assim, Senhor, eu estou ficando confusa. Porque o Senhor não me fala. Não entendi o que o Senhor me falou, agora eu estou diante de 2 ensinamentos, eu não sei qual que é para eu dar. Eu estou com medo, eu estou confusa. Falei com Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vai eu lá de novo,
tirar um versículo. Aí, quando eu tirei o versículo, irmãos, era um versículo que tinha me saído esses dias, exatamente. Aí eu falei assim, gente, é a segunda vez que esse versículo sai, isso não é à toa. Aleluia, não é à toa. Aí, na hora, o meu coração queimou e o Senhor me fez me voltar. Aleluia, de manhã, quando eu estava arrumando para o meu serviço, o Senhor colocou algo dentro do meu coração. Aleluia, dentro do meu coração, o Senhor, na hora que eu li aquele versículo, o Senhor me remeteu lá de manhã. Aleluia, quando eu estava arrumando para o trabalho e começou a falar o meu coração, aí, aleluia, aí eu fui, falei, não é esse nem esse, guarda o ensinamento para outra ocasião, aleluia, porque o Senhor quer falar outra coisa. Aleluia, Jesus. É assim que Deus trabalha, né, irmãos? Muitas das vezes a gente fica confusa. Aleluia, pensando assim, meu Deus, será que é esse? Será que é aquele? Aleluia, mas se a gente vai diante do Senhor, Ele nos orienta. Aleluia, Jesus. E, irmãos, aleluia, esse versículo que nós lemos, aleluia, os irmãos conhecem a história, né, de Saul, até ontem no clubinho da Bíblia, né? Aleluia, nós falamos sobre ele, aleluia, e Davi, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Deus rejeitou Saul, aleluia, por causa de uma série de coisas que ele fez. Aleluia. E a Bíblia fala que Samuel, né, ficou sentindo dó de Saul, mas também não é sobre isso que nós vamos falar. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia fala que o Senhor fala com Samuel. Aleluia, aparece a Samuel e fala para Samuel, ô Samuel, até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Aleluia. E o Senhor, irmãos, fala para Samuel encher o vaso dele de azeite, aleluia, e ir, aleluia, até a Belém, aleluia, até aleluia, o lugar em que habitava, aleluia, Jessé, a família de Jessé. Aleluia, porque o Senhor dali ia tirar um rei. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que na hora que Deus dá essa missão para o Samuel, Samuel ficou apreensivo. Ele ficou apreensivo por quê? Aleluia, ele sabia, como assim? Saul ainda era vivo. Aleluia, Saul ainda estava reinando. Aleluia, provavelmente ele ia ficar sabendo, aleluia, que Samuel, aleluia, tinha ungido outro rei no lugar dele. Aleluia. E Saul, irmãos, aleluia, ele já não estava muito bem, né, das pernas, vamos dizer assim. Aleluia, o Senhor já tinha rejeitado ele já não estava andando muito bem, já não estava, né, não tinha mais aquela ligação com Deus. Aleluia. E aí o Samuel ficou apreensivo e ele falou para Deus assim, Deus, mas como é que eu vou fazer? Aleluia, porque se eu for lá para ungir a Davi, aleluia, o Saul ficar sabendo, ele vai mandar me matar. Ele vai mandar me matar. Aleluia, e o que eu quero que os irmãos prestem atenção é nisso, na orientação que Deus deu a Samuel. Aleluia, a orientação que Deus deu a Samuel. Aleluia, porque na hora que Samuel viu aquela, né, diante daquela situação, ele não sabia como resolver. Aleluia, Deus estava mandando ele fazer, ele tinha que obedecer, não era? Aleluia, Deus estava dando um direcionamento, ele tinha que fazer. Ele não podia ter medo de Saul. Aleluia, mas ele sabia que ele enfrentaria uma ameaça e era real. Aleluia, e aí ele expõe isso para Deus. Senhor, como que eu vou fazer? Aleluia, porque na hora que ele souber, na hora que ele ficar sabendo que eu fui lá e ungi um outro rei para ficar no lugar dele, ele vai me mandar me matar, com certeza. Aí que entra o Senhor e falou assim, não, sabe o que você vai fazer? Aleluia, você vai lá e vai pegar uma bezerra no meio das vacas e vai levar com você, e quando você chegar lá, aleluia, você vai falar assim, vim sacrificar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Isso não era uma astúcia, não era uma mentira. Aleluia, ele realmente foi fazer um sacrifício. Aleluia, ele realmente, aleluia, sacrificou o Senhor. Aleluia, quando ele chegasse lá naquela aldeia, as pessoas, o que você vai fazer aqui? Ele veio ungir, aleluia, alguém, aleluia, da casa, aleluia, de Jessé. Aleluia, e aí o boato ia espalhar.
Aleluia, mas o Senhor é tão sábio, tão inteligente, aleluia, que na hora que Samuel expõe esse problema para ele, e Deus sabendo que era real, aleluia, Deus falou com ele, não, vai lá, pega uma bezerra, aleluia, e na hora que você chegar, você vai falar assim, vim sacrificar ao Senhor. Aleluia, está vendo, irmãos, como Deus é tão sábio? Aleluia, como Deus é tão inteligente, aleluia, que Ele nos orienta como nós devemos fazer em cada situação. Aleluia, como Ele nos orienta, como nós devemos proceder em cada situação. Aleluia, quantas vezes, irmãos, aleluia, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da sua vida. Ali, de repente, você está num problema conjugal. Ali, o seu marido ele tem um sistema, ou a sua mulher tem um sistema. Ali, que talvez você vai fazer algo. Ali, você precisa resolver uma situação, mas aí você pensa assim, mas se eu falar com ela assim, ali, vai dar problema, porque ela tem um gênio dessa maneira. Aleluia, porque ela age dessa forma. Ô, irmãos, aleluia, você tem um Deus que pode te orientar. Aleluia, dobra o seu joelho antes de você conversar. Aleluia, e fala, Senhor, o Senhor sabe que ela vai reagir assim. Aleluia, o Senhor sabe que ele vai reagir dessa maneira, porque é o sistema, é a natureza dele. Aleluia, então põe as palavras na minha boca para eu poder conversar com essa pessoa. Deus orienta. Aleluia. Deus nos orienta em todas as coisas que nós vamos fazer, irmãos. Aleluia. Nós já falamos isso aqui milhões de vezes. Aleluia. Mas hoje o Senhor colocou isso no meu coração quando eu estava arrumando para ir trabalhar. Aleluia, Jesus. Como que o Senhor é inteligente. Amém. É interessante o que a irmã está trazendo em nome de Jesus. É porque muitos pensam que Deus, Ele revela tudo. E Ele tem que revelar tudo para todos. E não é. O versículo que nós deixamos aí, certamente o Senhor Jeová, não, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Então quer dizer que naquele momento Deus não tinha que dar satisfação para Saul. Porque ele que é Deus, não é Saul que é Deus, não é? Mas o Senhor passou partes da revelação, não toda a revelação, né? Saul ou Samuel? Para Saul. E para todos. Ele passou só parte. É aquilo que até o próprio Jesus fala assim, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Que muitas vezes pode vir só parte da verdade. Porque toda a verdade é para os seus servos, não é para todos. É verdade, isso é verdade. E é interessante em toda a verdade, irmãos. Irmãos, nós vivemos num mundo em que temos tantas orientações, tantos conselhos, aleluia, que parecem fazer tanto sentido. Aleluia, você vai lá no YouTube, aí você vê um psicólogo falando assim, olha, se tal situação assim, você tem que reagir assim, assado. Aleluia, você tem que saber lidar com essa situação dessa maneira. E você fala, nossa, faz tanto sentido. Aleluia, e aquilo, sem você perceber, já faz a sua mente, faz a sua cabeça, aleluia, faz o seu coração, aleluia, e na hora de você lidar com qualquer questão, você vai fazer exatamente do jeito que você foi orientado pela psicóloga lá do YouTube, aleluia, exatamente como todas as pessoas estão agindo, aleluia, só que, aleluia, quem é sábio, aleluia, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Aleluia, porque o mundo está cheio de conselhos aparentemente sábios. Mas quem conhece o coração do homem é Deus. Aleluia, quem conhece a mente da pessoa é Deus. Quem conhece o futuro é Deus. Então, quem é que pode nos orientar? Deus.
Aleluia. Quando o psicólogo fala para a pessoa reagir dessa forma, lidar dessa maneira com o problema, aleluia, primeiro, aleluia, ele não conhece. Se for de um ser humano para outro, vamos supor que seja um casal que foi lá, a mulher não está sabendo reagir com o marido ou qualquer coisa do tipo, terapeuta, com o psicólogo, ele vai dizer assim, não, você tem que agir assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Só que tem uma coisa, ele não conhece o seu cônjuge. Aleluia, ele não conhece o pensamento do seu cônjuge. Ele não sabe o que está no coração do seu cônjuge. E ele não sabe o que o futuro tem reservado para ele. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Aleluia, Jesus. É muito sábio? Parece muito sábio. Aleluia, parece muito inteligente. A melhor maneira de lidar é aquilo que aquela pessoa falou. Aleluia, é maravilhoso. Aleluia, só que ele não sabe de nada. Aleluia, agora Deus sabe. Muitas das vezes até os conselhos de Deus vão na contramão daquilo que nós pensamos ser sábio. Aleluia, o conselho de Deus vai na contramão do que nós pensamos ser sabedoria. Aleluia, por quê? Porque ele conhece cada pontinho da situação. Ele conhece. Aleluia, e Davi, irmãos, aleluia, não só Samuel, mas Davi também sabia disso. Aleluia, vamos ler Primeiras Crônicas, que foi até o versículo que saiu para mim hoje. Primeiras Crônicas 14, do 8 ao 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamavam o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tomou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquela gente. Irmãos, presta atenção, Davi, ele era um homem guerreiro. Davi era um homem que conhecia estratégia de guerra. Ele era inteligente. Aleluia. Ele sabia guerrear. Aleluia. Mas ele sempre confiou no Senhor. E aqui, quando os filisteus desceram, ele consultou o Senhor. Ele pergunta primeira coisa que ele pergunta é se ele devia guerrear ou não. Senhor, eu vou subir contra os filisteus? Aleluia. E a outra pergunta que ele faz: o Senhor vai me entregar a eles nas minhas mãos? Duas perguntas. Primeiro, eu subo? Aleluia, eu vou vencer? Aí o Senhor falou com ele assim que sim, que era para ele subir, aleluia, e que também o Senhor ia entregar ele nas mãos. Primeira coisa, aleluia, pode subir e eu vou entregar ele nas suas mãos. Aí, ok. Agora, o que ele poderia fazer, talvez? Aleluia, então, subir e guerrear com as estratégias dele. Aleluia, subir e guerrear com as estratégias dele. Aliás, Deus já falou, Deus não falou que é para subir? Deus não falou que vai entregar ele nas mãos? Então agora, Deus falou, agora eu vou lá e resolvo da minha maneira. Porque Deus já deu a palavra. Quantas vezes, irmão, toma cuidado. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus pode ter dado uma palavra boa, de confirmação, que ele está na frente, ele está no comando. Aleluia, mas não confia e pensa assim, peguei a palavra e agora eu decido, o resto é comigo, porque Deus já falou.
Não, Deus já deu a palavra. Aleluia, Deus já falou que está tudo certo. Aleluia, Davi não fez assim. Aleluia. Ele perguntou a Deus se ele podia ir. Deus falou, pode. E é para eu ir? É para você ir. O Senhor vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? Deus falou, vou entregar. Aleluia. Mas ele não ficou. Então tá bom. Deus já falou que, né, tá tudo certo, que eu posso subir. Aleluia, que é para eu subir, que ele vai me entregar. Amém. A vitória já é nossa, glória a Deus. Aleluia. E aí agora, a partir de agora é conosco, que Deus, a vitória é nossa. A vitória é sua, irmão. A vitória é sua, irmã. Tá tudo certo, Deus está no controle e vai dar tudo certo, irmão. Aleluia. E aí a pessoa vai lá, agora fica tranquilo, começa a ter as suas próprias reações, porque Deus falou. Tem até uma ideologia, vou dizer, um provérbio, né, que eles usam aí. Deus dá o ai, meu Deus, fugiu a memória aqui. Não, Deus dá o anzol, mas não dá o peixe. Dá seu anzol para você pescar, mas não te dá o peixe. Mas não te dá o né? Mas eu vejo que é o contrário, ele dá o peixe e dá o anzol também. Exatamente. Ainda mostra o rio que você vai pescar. Exatamente. E aí, isso aí, muito crente faz assim. Muito, irmãos, isso é mais comum do que vocês imaginam. Aleluia. Se Deus falou, não, meu servo, eu estou contigo, aleluia, acabou, a pessoa fica até tranquila. Agora Deus está comigo. E aí agora fica tranquilo. E começa a reagir do jeito que ele pensa, da forma que ele acha, porque Deus já falou que tá. Davi não fez isso, não. Aleluia, pelo contrário, então ele foi, né? Se armou e foi subir, porque Deus falou que era para subir e confiante que Deus ia entregar. Mas aí, aleluia, quando ele chega num certo momento, aleluia, chega num certo lugar, aleluia, a Bíblia fala que ele começou a perguntar, Senhor, tornou a Davi a consultar a Deus, fala assim, e aí, Senhor, o que eu vou fazer? Aí o Senhor fala assim, olha, você não vai subir atrás deles, não. Aleluia. Mas você vai andar em roda por detrás dele e depois você vai vir e vai pôr de frente aquelas amoreiras ali. Olha que tremendo, irmãos. Deus falando com ele. Aleluia. Porque quem sabe Davi fosse na estratégia dele, mas ele não conhecia o que o inimigo estava pensando. Aleluia. Ele não sabia. Ele poderia ter, né, uma experiência, aleluia, ele poderia ter até uma certa inteligência para poder programar, não, provavelmente, é igual os especialistas falam por aí, a probabilidade é que disso, aquilo aconteça, né? Até aqueles analistas políticos, com certeza o governo ele vai tomar essa decisão, a probabilidade de acontecer isso é muito grande, aquele monte de comentarista já viu, aleluia, falando isso, e às vezes até acontece do jeito que ele falou, aleluia, mas não é sempre, aleluia, é igual aqueles que, né, astrônomo. Não, astrólogo é o que é tipo um místico, é astrônomo, isso. Astrônomo. Né, fala assim, que a possibilidade que vai ver uma chuva muito grande hoje. Às vezes realmente chove do jeito que eles falou, mas às vezes não. Embora eles tenham muita experiência. Aleluia. E um guerreiro, a mesma coisa. Davi era um guerreiro, ele tinha muita experiência, ele poderia até, às vezes, prever as ações do inimigo. Aleluia. Ele poderia até prever, com certeza eles vão passar por ali, eles vão fazer assim, aí a gente vai, e faz assim. Aleluia. Mas não, ele foi consultar a Deus. Aleluia. E aí o que o Senhor falou assim, olha, você não vai subir atrás dele. Por que Deus falou não vai subir atrás dele? Porque provavelmente era isso que ele ia fazer. Aleluia. Provavelmente era isso que ele ia fazer. Aleluia. Na mente dele, a estratégia dele, subir atrás deles. Aí o Senhor já falou com ele, já cortou. Não sobe atrás deles. Aleluia. Mas anda em roda por detrás e depois você chega naquela amoreira ali, um pé de amora. Aleluia. E você fica parado. Aleluia. E aí, quando você ouvir um ruído de andadura pelas copas, lá em cima, um ruído de andadura, que isso me impressiona muito, porque esse barulho dessas copas não era dos guerreiros que vinha, era o exército de Deus que estava lá no alto vindo.
Aleluia, Jesus. É um sinal que Deus deu para Davi. Quando você ouvir lá na copa, lá em cima, um ruído de cavalgadura, aleluia, de andadura pelas copas, então sai a peleja. Porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E ele esperou. Aleluia. Ele esperou. E de repente o exército do Senhor começou a fazer barulho lá em cima. Paca, pá, pá, pá. Aleluia. O exército de Deus indo. E quando ele ouviu, aleluia, aí ele foi. E a Bíblia fala que ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Aleluia. Por quê, irmãos? A estratégia dele não ia dar certo. Na mente dele, melhor, eu vou subir atrás. O Senhor não sobe atrás. Porque Deus sabia o que estava na mente do exército inimigo. Tinha um capitão lá também, irmãos. Tinha um capitão também cheio de experiência. Tinha um capitão lá cheio de estratégia. Talvez na mente de Davi, nossa, a coisa mais inteligente era subir atrás. Mas aquele capitão do exército inimigo já tinha pensado nisso. Que ele não pensou. Aleluia. Só que Deus conhecia a estratégia do exército inimigo também. Deus conhecia. Então, ele orientou Davi como Davi ia fazer. Valéria? Esse ensinamento é tremendo, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que todo conselho que vem do coração é de Deus e a pessoa pode ir lá e pode fazer, né? Só que a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente pensa que foi Deus que aconselhou, que não, que eu vou fazer. Aí quando a pessoa vai lá e faz, dá errado, porque não foi Deus que aconselhou, foi o sentimento da pessoa que enganou ela. Então, assim, até nesse momento a pessoa tem que orar a Deus, né? Para Deus não deixar a pessoa ser enganada pela falsa instrução dele próprio, né? Para a pessoa ter ciência de ouvir realmente a instrução de Deus, o conselho de Deus, o direcionar de Deus para poder vencer, né? Exatamente. Uma outra coisa que aconteceu com Davi, está lá em 1 Samuel 23. Nós vamos ler apenas o versículo 5, e depois a gente vai pular para o 10 e vai até o 12. Então, 1 Samuel, capítulo 23, isola o 5, vamos ler só o 5, depois a gente pula para o 10 e vai até o 12. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Isso, agora vamos para o 10. Só uma coisa, vocês viram que Davi livrou os homens de Keila, livrou aquela cidade. Pode continuar, até o 12. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como a teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo, e diz o Senhor, descerá. E disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila, e a mim e aos meus homens na mão de Saul? E disse o Senhor, entregaria. Aleluia, Jesus. Davi guerreou contra os filisteus que estavam guerreando lá em Keila, essa cidade, Keila. E ele, venceu os filisteus e livrou aquela cidade. Ele livrou aquela cidade. Mas aí a Bíblia fala que ele ouviu um boato que Saul estava descendo contra Keila por causa dele. Queria pegar ele, na verdade, né? Aleluia. E aí que ele ficou assim, né, sem saber. Ele não sabia se era um boato, se Saul ia realmente descer. Aleluia. E assim, ele tinha ajudado aquela cidade. Então, provavelmente o coração dele estava assim: não, mas se eu ajudei essa cidade, eles vão me ajudar também. Eles vão ser gratos comigo e não vão me entregar. Mas ele não confiou, assim, ele poderia pensar: não, o normal eu acabei de ajudar eles, entendeu? Eles não vão me ajudar. Aleluia. Mas ele foi perguntar para o Senhor.
Ele estava indeciso e não sabia se ele ficava lá, o que ele fazia. Aleluia. E ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu estou ouvindo aí que Saul ele tá descendo contra Keila. Isso é verdade? Aleluia. Ele vai descer? O Senhor falou assim, descerá. Tá, então tá bom, ele vai descer então. E agora? Aleluia. Então, Senhor, os cidadãos dessa cidade, Keila, eles me entregariam na mão de Saul? O Senhor falou assim, entregaria. Aleluia, entregaria. Aleluia. E aí, o que ele fez? Pica mula. Aleluia. Por quê? Porque Deus falou com ele. Deus orientou ele. Sabe por quê? Porque Deus sabia a intenção de Saul. Não precisava de boato. Deus sabia. Deus já estava vendo tudo armado para descer lá. Falou, vai descer, sim. E Deus conhecia o coração do povo de Keila. E não só o coração deles naquele momento. Irmãos, tem que entender isso. Naquele momento, o cidadão de Keila estava muito grato. Ele estava grato, assim, entre aspas, vamos dizer assim, muito felizes, né? Porque, afinal de contas, Davi tinha livrado eles. Só que Deus, ele não olha o coração do homem, não é só no momento. Ele sabe como vai estar o coração do homem daqui 30 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Ele sabe. E ele sabe, se a pessoa passar por certa circunstância, ele sabe exatamente qual vai ser a reação daquela pessoa. Então, naquele momento, estava todo mundo muito feliz. Aleluia, Davi nos livrou. Mas Deus sabia que na hora da pressão, aleluia, na hora que Saul chegasse lá para guerrear contra eles, e por causa de Davi, eles não iam aguentar a pressão. E o que eles iam fazer? Ia entregar Davi. O Denilson? Pelo natural, Davi nem precisava perguntar a Deus, porque ele defendeu aquela cidade, ele pelejou, então era algo assim, não vou perguntar a Deus, porque já tá, eu sei que eles vão me Eles estão defender. todos felizes comigo? Exatamente. Então, muitas das vezes, a pessoa ela segura no óbvio, mas Deus vai além daquilo. Esse irmão, o óbvio. Óbvio é uma coisa. Aleluia, Deus é outra coisa. Tem coisas... chave o que o irmão falou. Tomar cuidado com esse óbvio. É óbvio. Óbvio não. Óbvio para você. Para Deus não é óbvio não. Karina. Exatamente. Pedro. A irmã está falando bem ali. Aleluia. Pedro falou, Jesus falou, você vai me negar. Aleluia. Essa noite ainda. Não, Senhor, não vou te negar. Ele estava mentindo? Não estava mentindo. Porque naquele momento a predisposição do coração dele era aquela, gente. Naquele momento o coração dele, não, que isso, Senhor, jamais, não vou negar. Era um momento no coração dele, ele prometeu ser fiel, naquele momento o coração dele, não, jamais, não, com certeza. Aleluia, mas Jesus confiava na palavra de Pedro como ser humano? Aleluia, se fosse um ser humano igual a nós, a gente não ia acreditar na palavra da outra pessoa? Ainda mais a pessoa falando com tanta verdade, porque ele não estava falando mentira, ele estava falando com verdade. Aleluia. Se a gente não ia acreditar, a pessoa está dizendo para você, não vou fazer. Aleluia, eu não vou. Aleluia, você não acredita? Acredita, porque ainda mais que está falando naquele momento, está com o coração sincero. Aleluia, mas Jesus conhece os corações. Ele falou, não, Pedro, você vai negar. Aí o que aconteceu? A Pedro, não, que isso? Mas na hora do aperto, aleluia, na hora que chegou o momento, a situação ali, não é que ele queria fazer maldade, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aleluia. Simplesmente na hora que falou assim, você estava com ele também, né? Não, eu nem conheço. O medo apoderou do coração dele. Aleluia, mas Jesus sabia. O Pedro ia falar alguma coisa? Não, que quando você estava falando de Davi, sobre a orientação, né, que Davi perguntava para Deus, eu lembrei de Gideão, que quando Gideão ia pelejar contra os midianitas, né, ele não estava entendendo, né, porque tinham 32 mil homens, muita gente, e foi diminuindo 300. E o exército deles era muito grande, né,
E aí Deus fala para ele pegar os cântaros. Então, tipo, quem numa batalha pegaria um cântaro? Cântaro. Bater Mas e gritar ainda. Mas Gideão, ele foi humilde, ele escutou a voz de Deus e executou que nem Deus falou que era para ele fazer. E venceu, né? E venceu. Aleluia. Uma outra orientação que eu acho assim, muito interessante, Êxodo 14, do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pim-Ariote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém. Irmãos, aleluia, o povo estava saindo, né, do Egito e tal, e, né, em rumo à terra prometida, aleluia. E aí, irmãos, Deus usa uma estratégia muito interessante, que para Moisés, para o povo, não ia ser nada inteligente. Fazer o que eles iam fazer não ia ser nada inteligente, pelo contrário, ele estava se colocando numa zona de perigo. De perigo. Não era inteligente isso. Aleluia. Mas olha como que Deus é estratégico. Deus não é calculista, igual o diabo, maldoso, não. Ele é inteligente. Aleluia. Por quê? Porque quem criou o mundo foi ele. Quem criou eu e você é ele, né? Aleluia. Quem criou tudo é ele, foi ele. Então, né? Aleluia. Ele que projetou, quem projeta não sabe como é que funciona a sua obra, não é não? Aleluia. E aí o Senhor falou: não, vocês vão voltar e vão acampar diante de Pierote, entre Migdol e o mar, e vocês vão assentar o campo. Só que ele já estava lá na frente, eles tiveram que voltar e ainda ficaram num lugar, irmãos. Olha, Deus colocou eles num lugar que era uma zona de perigo. Sabe por quê? Porque o exército de Faraó ia vir atrás e não tinha escape, só tinha o mar na frente. Que capitão, é claro que eles não estavam ali como um exército, era um povo, mas assim, por exemplo, um capitão de um exército jamais faria uma coisa dessa. Jamais pegaria o seu exército e colocaria num lugar que ele estaria vulnerável, e não tivesse para onde correr. Não tivesse para onde correr. Para quê? Ia fazer? Eles iam ficar, e aí? O mar estava atrás, ia vir um exército, ninguém armado, ninguém nada. Que estratégia que poderia passar assim? Nosso Deus, isso aí é suicídio. Aleluia, suicídio na certa. Aleluia, mas olha a visão de Deus. Deus sabia o que ele ia fazer logo em seguida. Porque o mar não era limite para Deus, né? Nunca foi. Aleluia, o mar era limite para o povo, mas para Deus não. Aleluia, então ele sabia o que ele ia fazer. Aleluia. E o que ele fez? Foi uma estratégia justamente para enganar o Faraó. Olha para você ver como é que Deus é inteligente. Para enganar o Faraó. O Faraó, aleluia, não era metido a besta, soberbo. Aleluia. E Deus arrumou uma estratégia para enganar ele. Para enganar ele. Aleluia. Por quê? Aleluia. Deus mandou o povo voltar para trás em vez de continuar. Colocou o povo naquela, né, ali, voltou para trás, e o Senhor falou assim com Moisés, assim, sabe o que o faraó vai pensar? Que o povo está embaraçado, está perdido aleluia, no deserto. É isso que ele vai pensar. Olha como é que Deus é terrível. É terrível esse Deus, irmãos. Aleluia, sabe o que eles vão pensar? Ele vai pensar assim, coitado, aleluia, eles saíram do Egito, estão tudo perdido lá. E aí o que ele vai fazer? Já está ganho. Aleluia, já está ganho. Agora é só pegar o exército e ir buscar eles de volta. Porque eu vou endurecer o coração dele e ele vai vir. Só que ele não sabia que ele estava caindo numa armadilha de Deus. Ele não sabia.
Ele não sabia. E assim, quando ele foi, irmãos, ele pensou que ele ia vencer. E olha pra você ver o que Deus armou para ele. Olha o que Deus armou para ele. Colocou o povo ali para dar impressão para ele que ele estava perdido, só que eles não estavam perdidos. Era a estratégia de Deus, o Denilson. Eu estava até vendo com o pastor, eu gostaria de ler um versículo aqui, eu estava quebrando a cabeça para tentar achar aqui. Aí, 2 Reis 6, capítulo 8, até, acho que o 12 ou 13. Oi? 2 Reis. Quando Eliseu adivinha o conselho do rei da Síria. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de te passares por tal lugar, porque os sírios descansam ali. Pelo que o rei de Israel glória a Deus. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, o que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Amém. Tá vendo, irmãos? Aleluia. Deus sabe de tudo. Aleluia. O exército maquinava, ficava esperando num lugar. Aleluia. Né? O rei de Israel não sabia que eles iam estar naquele lugar, mas Deus falava: ele vai estar no guarda que passa ali, porque ele vai estar lá. Aí quando alguém ia lá para poder bisbilhotar, estava lá mesmo. Aleluia. Porque Deus fazia eles conhecer a estratégia do inimigo e as ações do inimigo. Aleluia. E aqui no versículo que nós lemos, aí o faraó veio com tudo, quente e fervendo. Aleluia. Está tudo perdido, tudo perdido. Aleluia. Só que quando ele chega lá, ele caiu numa armadilha. É uma armadilha que o próprio Deus armou para ele. Aleluia. O próprio Deus. Aleluia. E ele caiu naquela armadilha, porque aí Deus abriu um mar. Aleluia. E ele entrou atrás do povo de Israel. E quando o povo de Israel sai, o que Deus faz? Fecha o mar de novo. Aleluia. E eles morreram. Aleluia. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo como que a orientação de Deus, ela é a mais sábia. Aleluia. Ela é a mais inteligente que um homem pode buscar. Porque ele tem visão, aleluia, ampliada de tudo. Irmãos, pensa que nós estamos no mundo, é como se fosse uma maquete diante de Deus, e lá ele está vendo tudo. Já viu aquelas maquetes que as pessoas fazem, com as casinhas pequenininhas, uns negocinhos assim? E ele tem uma visão totalmente ampla de tudo. Ele está vendo as pecinhas mexendo ali, aleluia, está vendo tudo. Aleluia. E além de só ver, ele está conhecendo, sabendo tudo que está acontecendo ali. E é assim, aleluia, que ele nos vê, assim que ele contempla. Então, aleluia, o direcionamento de Deus é o melhor. E o mais inteligente que um homem pode fazer é pedir orientação dele. Não, Ju, eu estou maravilhada, né, com o ensinamento. Eu disse, meu Deus, como é importante pedir orientação do Senhor. Me ajuda a pedir orientação do Senhor todo dia, porque é muito importante mesmo. E eu lembrei do profeta, né, que profetizou contra o altar de Jeroboão, né? E o Senhor tinha dado ele o conselho, né, para ele não comer pão naquela cidade e tudo mais. E você viu que ele não atendeu, entre aspas, por quê? Porque ele deixou o conselho do Senhor ser distorcido por um profeta velho que dizia que era como ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, em questão também da pessoa distorcer o conselho de Deus para a nossa vida, porque às vezes é para fazer A, pessoa vem e fala com a gente, não, faz B, porque Deus falou comigo também que se você fizer B,
vai funcionar. E acaba que a pessoa entra numa situação complicada porque não ficou realmente naquele conselho que Deus deu. E às vezes, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente pode ser muito impulsivo. Principalmente quando a gente analisa a situação e a gente já tem uma visão e fala assim, não, o melhor a lidar, a gente examinando, o melhor a lidar com essa situação vai ser assim, vai ser assado, aleluia. E a gente até acha que a gente é inteligente para danar, né? Aleluia. A gente pensa assim, nossa, aleluia, melhor se fazer isso, aleluia, porque isso aqui é sábio, é o melhor que eu tenho que fazer é assim, agir assim. Aí porque a gente calcula as coisas, não, se eu reagir assim, pode fazer assim, acontecer. Aleluia, se eu agir dessa maneira, vai acontecer aquilo outro. Então, o melhor que eu vou fazer é assim. Porque a gente é impulsivo. E às vezes até esquece de perguntar para Deus, Senhor, eu estou achando tão sábia a minha atitude, mas será que é sábia mesmo? Nossa, eu estou me achando a mãe da sabedoria. Aleluia. Parece que eu tive uma visão incrível, estratégica de como funciona a situação. Será que é mesmo? Lá, e fiquei impressionado que quando Davi, ele mesmo estando perdendo, naquele momento que ele fala com Deus para ele confundir o conselho de Aitofel, porque Aitofel sabia, pelo conhecimento dele, que se ele se propôs subir naquela hora que ele se propôs a subir, ele ia vencer Davi e os guerreiros, porque o que ele falou, tudo estava certinho, porque os caras estavam cansados. Então, assim, quando eu fico impressionado com a sabedoria de Davi naquele momento, mesmo no momento de adversidade, perdendo, né, ele estava perdendo, o Senhor foi a favor dele, por causa que ele confiou no Senhor. Confiou no Senhor, quando ele falou, né, ele falou pelo Senhor, né, confunda o conselho e confundiu mesmo, aleluia. E olha para você ver o que Deus fez, né, o coração, né, do Absalão. Nossa, o conselho de Aitofel foi inteligentíssimo e era verdade. Aleluia, mas o que acontece? Se Deus está no negócio, irmãos, o conselho pode parecer muito perfeito. Aleluia, mas você não sabe o que vai acontecer. Ele deu um conselho perfeito, mas o Absalão caiu no conselho do outro. Mas é porque Deus estava ali. Aleluia. A Karina fala alguma coisa? Sim, exatamente. O Pedro, né? A irmã falou ali, aleluia, um pescador experiente, aleluia, já tinha, aleluia, pescado a noite inteira, aleluia, não tinha pegado nada. Se ele não lançou do outro lado, provavelmente porque ele sabia pela experiência dele que ali não tinha como, ele não ia dar nada. Aleluia, ele não fez aquilo como alguém amador, ele não era pescador amador, ele era pescador profissional. Aleluia, então se ele não tomou certo tipo de conduta, ele não tomou por experiência, Aleluia, mas quando o Senhor Jesus chegou, o Senhor falou, joga do outro lado. Aleluia, e ele julgou e saiu cheio de peixe. Aleluia, por quê? Aleluia. Porque Jesus sabia que estava cheio de peixe. Poderia saber se estava cheio de peixe? Sim, Deus também pode saber que tem uma situação e nos revelar. Aleluia, mas também pode operar milagres. Aleluia, né? Aleluia, joga do outro lado. E ele julgou. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a orientação do Senhor, ela é muito importante. Aleluia. E às vezes a gente é tão impulsivo, às vezes o mundo está cheio de orientações, irmãos, e as orientações da gente, aleluia, e aquilo que a gente pensa, aquilo que as pessoas falam, normalmente vem pelo sentimento do nosso coração. Aleluia, você está diante de uma situação, as pessoas, não, o melhor que você faz é isso, o melhor que você faz para lidar com essa situação é aquilo, é o perfeito. E aí a gente fica embaraçado e pensa assim, nossa, é mesmo. Aleluia, é assim que tem que conduzir as coisas, é assim que tem que fazer, Aleluia, só que muitas das vezes, não é não. A gente está falando ou está seguindo o nosso próprio coração. Nosso próprio coração, daquilo que a gente acha que é sábio, que é inteligente, que é a melhor conduta a se tomar. E não é, irmãos.
Aleluia, porque Deus examina a situação por inteiro, coisas que a gente não está vendo. Coisas que a gente não está vendo. Eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei de Caim, né? Que quando Caim e Abel ofereceu o sacrifício, e Deus aceitou o de Abel, né? Porque estava certo de Caim, não. Deus deu uma orientação para ele, né? Se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Aceitação para ti. Mas Caim, ele estava tão com aquele sentimento Que não todo quis no ouvir. coração dele, todo, ele foi na opinião dele, não quis ouvir o de Deus. Exatamente. Uma coisa, irmãos, muitas das vezes os conselhos, as maneiras das pessoas nos orientar, o mundo orientar, né? Porque orienta através de uma música, orienta através de um videozinho, um vlog. Essas pessoas que ficam lá mostrando a casa deles e falando, aí ele conta a história e fala, não sei o que, você fala, nossa, é mesmo. Falando uma coisa que tem sentido. Aleluia, tem sentido o que ele falou. E aí vai fermentando a nossa cabeça de ideologia. Aleluia. E aí, irmãos, aí você pensa assim, e outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que muitas das vezes as situações alheias que acontecem com os outros pode servir de exemplo para nós. Às vezes você pode ver uma situação do outro, que aconteceu com o outro, que ela pode servir de exemplo para nós. Assim, não, fulano caiu, então eu não vou cair. Aleluia, eu não vou pelo mesmo caminho que o fulano foi, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Pode acontecer. Mas, por isso tem que pedir direção do Senhor, porque às vezes você vai reagir, então o fulano passou por aquele caminho e ele caiu no buraco, então eu não vou passar por aquele mesmo caminho que o fulano passou e caiu no buraco. Só que você não sabe é que o fulano, quando ele passou naquele caminho, ele não estava nem olhando para o chão. Ali ele tropeçou, porque, sei lá, ele estava com um problema no joelho. Ali pode ser um exemplo? Pode ser um exemplo, você não vai fazer. Você viu que o fulano caiu, você não vai cair também. Mas pode ser diferente. Porque o fulano é fulano. Nós somos nós. Aleluia. Fulano é fulano. Aleluia. E muitas das vezes, aquele era o melhor caminho para você passar. Aleluia. Só porque o fulano caiu, você vai cair? Não. Aleluia. Talvez se você passar por um outro caminho, aí você que vai ter problema. Aleluia. Você que vai ter problema, porque era o fulano. Você é você. Aleluia. O fulano, aleluia, ele tem um coração, ele tem uma mentalidade, cada pessoa tem uma reação. Aleluia. E às vezes a gente quer se basear pelas pessoas. Aleluia. Só que Deus, ele olha os detalhes. A Karina. Por isso, Ju, que é uma maior furada igual esse negócio de encontros de casais. Porque ali a pessoa vai relatar o que ela vive, né, ali. E são pessoas diferentes, né? E o certo é igual a gente passa, né? A gente vê aqui na igreja que o pastor orienta a gente dentro da palavra. Mas nesses encontros, e aí acaba que dá a maior discussão. Não alcança orientação de nada, não chega a lugar algum. A pessoa fala, não, minha filha, você tem que fazer assim, assim, porque os homens, eles são... Os homens, assim, tem alguns pontos em comum entre homens e mulheres? Tem. Mas o seu marido é diferente. Diferente. Aleluia. A sua mulher é diferente. Aquela mulher que está lá dando ensinamento, ela tem uma postura. Talvez ela é muito melosa. A sua mulher não é nada melosa. Aleluia. Talvez o outro homem dela, ele gosta de ser bajulado, o seu marido detesta. Você está entendendo? Aleluia. Então, cada situação é cada situação. Aleluia. Agora, quando Deus direciona a gente, aí sim é diferente. Aleluia. Por quê? Porque aí Deus conhece a pessoa. A pessoa. Aleluia. Não é porque são situações iguais que, não, então eu vou reagir assim, porque o fulano reagiu daquele jeito e aconteceu isso. Cuidado. Pede direção do Senhor. Talvez é um ótimo exemplo para você mesmo, mas talvez não. Aleluia. Denilson. Davi, o interessante que você falou a respeito do caminho, que muitas das vezes nós queremos o caminho mais rápido, né? Igual você falou, aquela questão da pessoa passar no caminho e cair, talvez foi só uma falta de visão que fez ele cair. Se ele tivesse orado ao Senhor Jesus, Deus, me ensina a passar por aquele caminho, não quer dizer que se você passar por outro, não vai ter um buraco lá também, não. Porque
se o Senhor, a intenção dele é nos ensinar, nós vamos passar por várias etapas, por vários projetos. Outra coisa, quero comentar o valor do ensinamento, irmãos, porque muitas vezes a gente está vendo aí fora, as pessoas estão todas confundidas por causa de ensinamentos sem bases bíblicas. Estava vendo um rapaz falar, até eu conversei com ele, eu falei assim, não, irmãos, mas Jesus, ele não ia cair não. Eu disse, irmão, como é que Satanás se propôs em tentar Jesus se não tivesse uma possibilidade de Jesus cair? Ele foi tentar Jesus porque ele acreditava que Jesus ia cair, porque não foi tentado Jesus Deus, não, foi tentado Jesus homem. Você presta atenção, irmão, quando Jesus pediu a Deus que afastasse daquele cálice, Deus se calou. Deus poderia, se fosse um Deus, como diz, arrogante, não, vai acabar aqui, não. Então, muitas das vezes, o valor do ensinamento, porque as pessoas estão tendo tantos ensinamentos aí paralelos e sem base bíblica que estão perdidos, né? Como se Jesus fosse um Superman, um homem que, né, um homem grandão que tem, ele é muito, não, o valor do ensinamento, né? Ele já foi num momento de vulnerabilidade, achando que ele... Pois é, só que como Jesus estava no Espírito, por isso que ele venceu. Mas se ele desse lugar, ele poderia ser vencido. É interessante, uma coisa que eu observei na questão de Davi, é porque Davi, você pode ver que desde o começo, ele aprendeu e também fez tudo isso, a confiar em Deus. Ele tinha uma gratidão no coração muito grande pelo que Deus fez. Colocou ele ali como rei, fez tudo isso, chamou ele, né? Você pode ver no Salmo, ele conta tudo isso. E aquela confiança dele que ele tinha em Deus, plena, fez com que ele agisse toda a sua vida perguntando a Deus como fazia, sendo um dependente de Deus. Dependente de Deus. Né? É muito interessante o que a irmã está falando. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente tem que tomar um conselho com Deus, mas nós não aprendemos a tomar conselho. Né? Não aprendemos a tomar esse conselho. Então, quer dizer, de vez em quando a gente pergunta, de vez em quando a gente não pergunta nada, a gente faz do nosso jeito mesmo, mas se nós aprender a tomar o conselho... Tornar um hábito, né? Um hábito, ser dependente de Deus, então em tudo você vai perguntar a Ele, automaticamente. É porque na hora que torna um hábito e a visão de Deus muda, né? Aí você não vai correr o perigo de esquecer de perguntar a Deus. Aleluia. Você não vai correr esse perigo, não, esqueci, fui lá e agi. Ai, não, aí deu errado. Nossa, eu esqueci de perguntar para Deus. Aleluia. Não, virou um hábito. Então, tudo que você vai fazer, você vai perguntar. Exatamente. E Deus conhece tanto, eu lembrei uma coisa aqui, que Deus conhece tanto, irmão, as coisas que a gente, muitas das vezes avaliando, a gente acha que é uma coisa, né? Eu tinha, não posso falar assim claramente, né? Porque tá no YouTube. Aleluia. Mas assim, tinha umas pessoas, uma família, um casal e tudo, que eles sempre fizeram macumba lá para casa. Deus revelou, Deus deu sinal e mostrou, e a pessoa fez exatamente do jeito que Deus falou que ia fazer e tal. E sempre, né, assim. E aí, irmãos, tinha esse casal. E aí, a mulher, ela sempre teve um olhar ruim. Ela tinha um olhar ruim, esquisito. Ela era invejosa e olhava para a gente com um olhar. Você não sentia bem com ela. Quando você encontrava com ela na rua, você não sentia bem. Aleluia. Você fala, nossa, a mulher é maldosa mesmo. Agora, o homem não. O homem, quando ele encontrava com a gente, ele dava um sorriso de todo tamanho, parecia que estava alegre de ver a gente, uma pessoa tão prestativa, tão amorosa, aquele homem. Aleluia. E aí, irmãos, eu lembro que tinha muito tempo que eu não via esse homem, um dia encontrei com esse homem num comércio, e aí ele me cumprimentou, oi, Juliana, com aquele sorriso de todo tamanho, com aquela amabilidade. E aí eu fiquei feliz de ver, tinha muito tempo que eu não via ele e tal. A gente não guarda raiva dos outros mesmo, a pessoa fazer mal pra gente. Aleluia. E aí eu fiquei feliz, sabe? Aí eu saí.
E fiquei assim, felizinha, olha, tá, encontrei, que, né, de muito tempo que não via. Aí saí eu pensando assim na rua, tá vendo? Ele não é mau. Ele não é mau. Quem é mau é a mulher dele. Ela que é ruim. Ela que faz a cabeça dele. É ela, entendeu? É por isso que ele deve fazer essas coisas, os dois juntos lá. Mas é porque ela faz a cabeça dele, porque ele não é mau. Ela que é ruim, porque o olhar dela é ruim. Aleluia, ela olha pra gente esquisito. Agora ele não. Olha, você vê como ele me cumprimentou? Ficou alegre de me ver. Aleluia, ficou alegre de me ver. E fui eu, né? Isso foi tipo numa terça ou numa segunda, não lembro. Aí passou, irmãos. Eu esqueci. Depois esqueci completamente, não vi mais. Tal. Passou a semana inteirinha, irmãos. Aleluia, quando chegou no domingo, né? Eu fui dormir, parar. Aleluia, acordei com um sonho. Sabe o que eu sonhei? Aleluia, eu sonhei, irmãos. Aleluia, que tinha um espírito lá em casa. E eu lembro que aí eu comecei a enfrentar aquele espírito e repreender. E aí, na hora que eu estava repreendendo aquele espírito, enfrentando, eu virei para ele assim, quem te enviou para cá? Quem foi que te mandou para cá? Aí aquele demônio virou para mim e falou assim, foi o fulano. Falou o nome do homem. Eu não estava nem lembrando mais do homem, irmãos. Tinha passado a semana toda, eu nem lembrava mais dele. Aleluia, foi o fulano. Aí eu levei um baque. Na hora que o demônio falou comigo assim, eu falei, o fulano? Foi o fulano. Aí eu fiquei aturdida na hora assim, aí continuei, expulsei, acordei assim, assustada com aquilo, mas assustada mesmo. Eu falei, nossa, o fulano. Aí que eu fui analisar a situação, eu falei, olha, para você ver, Deus me mostrou. Eu fiz um cálculo errado. Aleluia, que quem era o problema era a mulher. Aleluia. Que o homem era bonzinho. Aleluia. Mas o homem era bonzinho coisa nenhuma. Porque o diabo, aleluia, falou que quem enviou foi ele. Não foi a mulher. Ele não falou o nome da mulher. Não é que ela era boazinha. Aleluia. Ela não era boazinha. Quem faz macumba para os outros não é bonzinho. Aleluia. Aleluia. Mas Deus me mostrando que eu estava fazendo um cálculo errado. Que eu achava que ela era pior que ele. Que era quem influenciava ele. Mas na verdade não era. Aleluia, quem influenciava era ele. Ele passava a imagem de bonzinho e ela de maldosa. Mas um perverso era ele. Aleluia. E aí, irmãos, aí que eu fui entender a situação, por que ele tinha problema com a gente e tal. Aí eu fui entender, eu falei assim, gente, olha para você ver, eu nunca tinha pensado isso. O interesse maior era dele. Eu não posso explicar a situação para os irmãos, mas o interesse maior era dele. Não tinha por que ela ficar com tanta revolta se o interesse maior era dele e não era dela. Aí que eu fui entender, não, como é que eu não tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso. Aleluia. Mas Deus fez questão de me mostrar. Aleluia, porque eu fiz um cálculo errado. Então, irmãos, a orientação do Senhor é a mais importante, porque Ele conhece, Ele sonda os corações. A gente vai pelo sentimento, pela aparência, pelo que a gente está vendo. Deus não. Deus, Ele vê tudo. Aleluia. Amém, irmãos? Valéria, vou te falar. Não, é engraçado, né, que você falando assim sobre a gente ouvir os conselhos, né? Engraçado que a única coisa que Deus falou para eles poder não tocar, né, que era no fruto do bem e do mal, você viu que num primeiro momento eles pegaram, né, o conselho, né, do Senhor Jesus e não tocou. Mas aí, quando chegou Satanás e induziu eles, falou assim, não, que isso? Deus sabe que no dia que você tocar, você vai ser como ele. Não, que isso? Deus está sendo muito ruim com você. Né? Aí você viu, tipo assim, que Satanás, ele mostrou um lado só, mas não mostrou outro lado, que aquilo ia trazer um prejuízo grande para ela. Então, quando ele chegou e ele perverteu o conselho de Deus, desfez o conselho de Deus para Eva, você viu que ela foi e tocou, né, na árvore, no fruto, comeu o fruto. Então, é muito importante a gente não deixar pensamento, sentimento, ou até mesmo flecha do diabo distorcer, né, a orientação de Deus para a nossa vida. Se Deus falou que é pedra, permanece na pedra. É verdade. Né? Porque, igual o pastor sempre dá ensinamento, né?
Porque, e falam com a gente também que o diabo ele não vai chutar cachorro morto, ele vai chutar cachorro vivo, entendeu? Então, assim, ele não vai querer distorcer o conselho do ímpio, né, que já está lá fora. Ele vai querer distorcer os conselhos de Deus dentro da igreja para que a pessoa, né, venha se prejudicar e ele venha ter oportunidade para destruir aquela alma. Porque enquanto a Eva e o Adão guardou o conselho de Deus, o diabo não tocou neles. Eles permaneceram na perfeição de Deus. Mas na hora que ele veio, que ela deu o ouvido e tocou, aí veio o prejuízo. Então, assim, é muito importante, o ensinamento foi tremendo, foi uma bênção, a gente receber a orientação de Deus e guardar ela. Né? Não abrir mão da orientação de Deus por nada, igual Paulo falou, né? Mesmo se outro anjo viesse, pregasse outro evangelho, ou se ele mesmo distorcesse tudo aquilo que ele falou, que não era para a gente acreditar, era para a gente ficar com o primeiro evangelho que foi enviado pelo Espírito Santo, né? Você vê a importância da gente guardar a orientação de Deus no nosso coração, né? Porque mesmo Deus nos dando orientação, não quer dizer que o diabo não vai tentar inverter a orientação de Deus. Deus está falando assim, não, vai lá e faz assim. De repente aparece alguém no meio do caminho e fala, não, você vai fazer isso? Não, não faz não, por causa disso, por causa daquilo outro. Aí você fica na dúvida, assim, aí você para ouvir, quando pensa que não, você não faz aquilo que era para você fazer, né? Não segue a orientação, porque o diabo também pode fazer isso. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?